partir de agora, está entrando no ar... Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. É, você mesmo que tá aí ouvindo a gente. Chega mais, aproxime-se. Bem-vindo ao Escola Brasil. É isso aí, Sandrinha. Esse é pra chamar todo mundo, porque o nosso programa de hoje é super especial. O tema é inclusão. Você já ouviu falar disso? Nós convidamos você que está aí na beira do rio, na plantação, no trânsito, deitadão na rede ou em qualquer outro lugar desse Brasil enorme para pensar. Afinal de contas, o que é essa tal de inclusão? Bom, vamos dar um exemplo, né, Sandra? Quando nós falamos escola para todos, será que a escola é realmente para todos? Ou quando se diz uma sociedade para todos? Pare e reflita sobre esse todos. Quem é que está incluído nele? Quando a gente fala todos, pessoal, nós incluímos índios, brancos, negros, pardos, pessoas com deficiência, sem deficiência, rico, pobre, homossexuais, homens, mulheres, crianças, velhos, absolutamente todos. Sem preconceito de cor, religião, preferência sexual, time de futebol, altura, deficiência, enfim, sem qualquer tipo de preconceito. Isso mesmo. E nós resolvemos fazer um programa sobre inclusão às vésperas de um novo ano para que você pare e pense. Pense no que pode fazer para que 2007 seja realmente um ano inclusivo e com menos preconceito. Depois do intervalo, vamos conversar sobre isso com a especialista Cláudia Werneck. Voltamos já. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil. Escola Brasil. Palavras não são más, palavras não são iguais, palavras são iguais, sendo diferentes. As palavras têm realmente um peso muito grande na vida da gente, né, Sandra? Ah, isso é, Cadu. Tem coisas que a gente diz que marcam as pessoas pra sempre. Isso mesmo. Por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado com o que falamos, principalmente como se fala. E foi por isso que convidamos a jornalista e escritora Cláudia Werneck para conversar com a gente hoje. A Cláudia Werneck é uma especialista em inclusão e dirige a ONG Escola de Gente. Então se liga que ela vai esclarecer pra gente quais os termos mais adequados para se referir a pessoas com deficiência física. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Sandra? Um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Veja bem, Cláudia, muita gente tem dúvida na hora de escolher que palavra usar para se referir a alguém que tem deficiência. Tá certo dizer pessoa com deficiência? As pessoas têm um pouco de medo de usar a palavra deficiência porque é como se estivesse ofendendo alguém. Deficiência não é o contrário de eficiência. O contrário de eficiência é ineficiência. Ah, então não tem por que ter medo de usar a palavra deficiência. Bem, mas existem outros termos que estão ultrapassados e a gente deve, assim, evitar, né, Cláudia? As palavras especial, excepcional, o diferente, tudo isso são palavras antigas. Você tem uma ideia, eu desde 1992, que eu já defendo, em função dos movimentos que eu participo, não uso de palavra portador, de palavra especial, etc e tal. Também não pega nada bem, principalmente se você aí é educador, educadora, usar palavras como anormal, incapacitado, deficiente. Não, isso não. Isso é melhor não usar mais. É bastante, no mínimo, indelicado. Isso é melhor não usar mais. Pois é, então nós devemos falar pessoa com deficiência e não deficiente. Outra coisa que vira e mexe a gente ouve por aí, principalmente na boca de quem gosta de falar difícil, é portador de necessidades especiais. E isso, tá certo? Não, é tão antigo. A palavra portador, ela é dissociada
da questão dos direitos, né? E que importa alguma coisa, da ideia de que você pode descansar daquilo, né? E assim como, por exemplo, eu não porto olhos castanhos, porque eu não descanso deles. Então eu também não porto uma deficiência, porque eu também não descanso dela, porque eu sou ela é parte de mim, eu sou parte dela. Outro termo que a gente escuta muito é escola normal, como o oposto de uma escola inclusiva que recebe alunos com deficiência. O que deve ser dito nesse caso? A escola regular, né? Acho que tem uma regular de ensino. A palavra normal, ela vem carregada de um contraponto do que seria normal. E você acredita que mudando o jeito de falar, a gente fica mais próximo de conseguir essa escola inclusiva? Primeiro tem que ter uma vivência inclusiva, né? Mudar a linguagem, não mudar a ação, não adianta nada, né? Sim. Não adianta nada, mas também é interessante que as ações venham acompanhadas de uma nova forma de expressá-las, né? Ok. Bem, nós conversamos com a jornalista Cláudia Werneck sobre o que é certo ou errado dizer quando o assunto é deficiência. Ela é especialista em inclusão de pessoas com deficiência. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que o nosso papo serviu para tirar as dúvidas de muitos ouvintes sobre esse assunto. Um grande abraço, um feliz ano novo para você. Um beijo grande, feliz 2007. Depois do intervalo, o Matuto vai explicar novamente sobre as 8 inteligências. Pode não parecer, mas isso tudo tem a ver com o tema do programa de hoje, inclusão. Porque anos atrás, os cientistas não sabiam das 8 inteligências. Então as pessoas acreditavam, por exemplo, que só quem sabia matemática é que era inteligente, por Mas exemplo. agora não, né? Com as 8 inteligências ficou mais fácil aceitar a diversidade e valorizar os diferentes talentos. Voltamos já. – 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso. De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina. Professora Regina, por que o rádio? Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show. Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto? Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias. Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil. Oi, Sandrinha! Oi, Luiz! Como é que vão vocês? Todos conforme? Tudo bem. E você? Cada vez mais bonito, mais vistoso. É um defeito que eu tenho, né? Inteligente, então não precisa nem falar. O Matuto aqui é 8 vezes inteligente. Muito bem, é modesto também, né? Quer dizer então que você só é inteligente 8 vezes, depois acaba a inteligência? Mas é difícil prosear as coisas aqui com vocês, hein? Ué, você fala os negócios? Eu quis dizer que eu tenho as 8 inteligências, Gador. Bom, agora você explicou, né? Eu li nesse livro aqui, ó. Presta, aqui, ó. Aqui diz que as pessoas têm 8 inteligências. E eu, como não perco tempo, tratei logo de desenvolver as minhas 8 inteligências de uma só vez, ó. Eu já li sobre isso também. Mas não existe nenhum caso em que a pessoa conseguiu desenvolver as 8 inteligências de uma vez só. Você duvida de tudo mesmo, hein? Vou te contar uma coisa. Eu vou dar uma amostra aqui pra vocês. Tá achando que vai me passar pra trás, né, Matuto? Zaninha, eu vou dar uma amostra pra você ficar satisfeito aqui. Presta atenção, ó. Que tal um cadinho assim da minha inteligência lógico-matemática pra vocês? Opa, inteligência lógico-matemática? Tá bom, mostra aí pra nós. Cadu, responde pra mim. Um probleminha só. Um probleminha que tá aqui nesse livro aqui, ó. Se a diferença de 2 números é 10, e seu produto é 12, qual é a soma de seus quadrados? A diferença dos dois é 10, qual a soma dos quadrados? Deixa eu ver aqui, bom. Você tá enrolando muito, Cador. A resposta é 124, Cador. 124. Tá Desculpe aí, viu? Mas a inteligência aqui não tem base nem com a tia mesmo. Eu tô impressionada. Eu não conhecia esse seu dom ainda. Deixa eu ver esse livro aqui. Me dá aqui. Olha aí, você viu a coisa linda, ó. Ah, seu espertinho. Olha a resposta aqui atrás. Você não viu que ele tava lendo? Engraçadinho. Brincadeirinha com vocês. Vocês acreditam que eu ia resolver um problema complicado desse assim tão rápido, gente? Tem que calcular, né? Só se eu fosse um gênio, né? Sei. Pois saiba assim, ó, que cada pessoa é um gênio em alguma coisa, viu?
Tem aqueles que são bons em esportes, como Pelé, que é um gênio do futebol. Bom, você tem razão, viu, Sandrinha? Todo mundo tem as 8 inteligências, viu? Só que uma inteligência se desenvolve mais do que as outras. Você lembrou bem aí. Com certeza. O Pelé mesmo não é assim, não é muito bom em física, né? Assim, igual o Einstein, né? Mas também ele é excelente em futebol. É o maior jogador de todos os tempos, né? Pois é. E o Einstein já de futebol, eu nunca vi falar que ele tinha marcado um gol. Batia um bolão em física. Também ninguém precisa ser bom em tudo, né? Claro que não, cada um na sua, né? O importante, é que todas as inteligências podem e devem ser estimuladas. E o lugar ideal para isso é aonde? Na escola. Genial, Sandrinha, genial. Você esbagaiou tudo certinho, filha. Viu? O professor tem que ficar atento para identificar a inteligência mais forte do aluno. E aí, desenvolver e incentivar as outras inteligências também. Pois né? mas também não pode ficar forçando a criança para ela ser excelente, genial em tudo, né? Não, em peteca, né? Exatamente, Cadu. Tem que ser assim com jeito. E agora eu vou esbagaiar para vocês os 8 tipos de inteligência que nós temos. Atenção, viu? Eu vou ler aqui no livro e vocês vão me ajudar. Vocês ajudam eu? Claro. Então, ó, lá vai. Inteligência verbal. São pessoas que gostam de ler e falar. Exemplos: Monteiro Lobato, certo, que criou o sítio do Pica-Pau Amarelo. E, né? Ô, Sandrinha, sua vez agora. Ué, não é o Cadu? Não, Cadu. Toma o livro aqui, Cadu. Toma aqui. Vou eu então, que me identifico muito Monteiro Lobato também. Toma aqui, deixa Cadu, eu ver. Vamos lá. Inteligência espacial, que é o caso de pessoas que gostam muito de arte e adoram desenhar. Exemplo, Oscar Niemeyer, o arquiteto que planejou Brasília. Então agora é minha vez. Vai, Sandrinha, vai, eu sei. Inteligência intrapessoal. São pessoas que gostam muito de si mesmas. São, assim, muito vaidosas. Exemplo, Penélope Charmosa. Igual você, Sandrinha. Você é a nossa Sandrélope Charmosa. Agora, outra inteligência, a lógico-matemática, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, que são pessoas que adoram números e gostam de fazer cálculos. Na escola nunca tem problema com matemática. Exemplo, Albert Einstein. Muito bem. Exatamente. Olha aqui, essa outra aqui, inteligência interpessoal. São pessoas que pensam mais nos outros do que nelas mesmas. Ficam felizes quando ajudam os outros. Olha o exemplo aqui. Super-homem. Super-homem. E essa aqui, ó. Encosta o livro aqui pra mim, aqui. Esbarra aqui, ó. Essa aqui eu gosto muito, viu? É a inteligência naturalista. Pessoas que adoram animais, adoram a natureza. Exemplo, eu mesmo. Beleza. Ó, tem aqui a inteligência sonora, que são pessoas que têm talento musical, adoram dançar. Exemplo, o genial Pixinguinha. Muito bem. E a oitava inteligência, que é a inteligência sinestésico-corporal. Gostou desse nome aí, Luiz? Exatamente. Sinestésico-corporal, são as pessoas boas nos esportes. E o exemplo vocês já deram, Pelé, Ronaldinho. Ué, você esqueceu, deu, jogador? Por quê? Você é inteligente o suficiente pra saber que eu sou um craque. Eu tinha esquecido. Vai, conta outra, vai, Matuto, vai, rápido. Ó, duvidando, você tá duvidando, deu de novo, gente. Duvidando de novo. Olha, vocês podem passar lá na Amaro Esporte Clube e conferir a minha inteligência sinestésio corporal. Tá certo, vou ver você jogando lá. Eu vou lá te assistir jogando. Você vai ver a minha inteligência sinestésico corporal em ação, viu? Vocês vão ver que o Pelé e o Nardim ainda tem muito que aprender, menino. Luiz Alberto! Menino! Tchau, menino. Escola Brasil. Olha só quem tá chegando aqui no estúdio, toda bonitona, a repórter Patrícia Nascimento. Olá! Nossa, que por sinal tá muito bonita, né? Saia rodada e bem colorida, brincos de argolas douradas. Como diz o Matuto, chique no último. Obrigada, gente. Gostaram da minha roupa? Nossa, maravilhosa. Pois é, essa roupa eu pedi emprestada para uma amiga cigana da etnia Calon, por 2 motivos. Para homenagear os ciganos e para saber por que essa é uma das etnias que mais sofre hoje no Brasil. Preconceito, né, Patrícia? Exatamente, Sandra. Além de ser alvo de olhares e piadinhas, na hora do almoço eu não fui lá muito bem recebida nos restaurantes por onde eu andei, não, viu? Mesmo? Tem tanta coisa para contar que eu ia precisar de um programa inteirinho só para esse assunto. Mas a história é mais ou menos a seguinte. O Brasil tem 800 mil ciganos. Desse povo todo, 200 mil são nômades. Isso aí pra gente explicar pro pessoal que tá ouvindo, nômade é uma pessoa que não tem uma residência fixa e vive se mudando de um lugar para outro, né? É isso mesmo, Cadu.
E assim como os negros e os índios, os ciganos formam uma etnia. E por causa desse jeito diferente de viver, os ciganos sofrem muito preconceito e exclusão em todos os países por onde eles andam. Pelo que você disse, o assunto aqui no Brasil não é diferente, né? Verdade, Sandra. Infelizmente. Eu conheci uma porção de ciganos brasileiros. Eles estão tentando mudar a história dos ciganos no Brasil. E o que você descobriu? Bom, eu conversei com a cigana Márcia Iáscara. Ela é vice-presidente do Centro de Estudos e Discussões Romani. Imagine que a Iáscara me disse que a maioria dos ciganos não tem documentos e enfrentam problemas muito sérios. É mesmo? Ouçam só o que a Iáscara me contou. Estamos providenciando para que haja um CEP universal aqui no Brasil, porque geralmente o cigano, quando chega numa cidade, ele não é atendido na rede do SUS ou não consegue entrar na escola porque não tem um CEP. Então, nós estamos tentando fazer com que todos tenham um número e esse número identificaria o CEP do povo cigano. Pois é, pessoal, sem o registro de nascimento fica muito mais difícil para a criança estudar. E o resultado disso é que 90% dos ciganos são analfabetos. Menina, é muita gente sem saber ler nem escrever, hein? Mas o maior problema dos ciganos é o preconceito. Eu também conversei com a cigana Mira Kalim. Ela é mãe de 6 filhos. A mais velha está fazendo faculdade de administração na cidade de Santos, lá em São Paulo. Todos eles estudam, mas não foi fácil não, viu? A Mira contou como é que foi. Tem preconceito da professora, tem preconceito dos alunos, da pessoa que cuida do pátio, de todo mundo. É difícil, filho. É difícil. As crianças têm medo, porque eles são diferentes. Os meninos são tudo de cabelo comprido, a roupa que as meninas usam não é a mesma. Do meu filho, chegaram a pegar a tesoura para cortar o cabelo dele. Mas eu ia buscar, ia levar e na hora do intervalo ficava lá. Tem uma de 5 anos que eu pretendo colocar na escola, né? Aí eu já penso, nossa, eu vou passar tudo de novo. Nossa, Patrícia, eu tô impressionada, viu? Nunca pensei que os ciganos sofressem tanto por causa de racismo. É realmente muito triste, Sandra. Eu conversei com outro cigano, Cláudio Jovanovic. Ele é presidente da Associação Nacional de Preservação de Cultura Cigana. Ele acredita que a solução seria criar um material didático especial para alfabetizar o povo cigano à distância. Isso pode ser uma saída, não é mesmo? Esses cursos seriam gravados em DVDs e distribuídos nos acampamentos. Ouçam só a ideia do Cláudio. Acho que nós estamos dando uma grande oportunidade para que o Brasil saia na frente, dar uma grande prova de inclusão racial para o resto do mundo. E se o governo brasileiro apoiar essa iniciativa muito barata, vai ter a condição de exportar esse tipo de educação para o resto do mundo, como a Romênia, onde as suas crianças ciganas, por não conhecer o idioma da pátria onde estão, são imediatamente colocadas em escolas para deficientes mentais. E o Cláudio deixou uma despedida para os ouvintes do Escola Brasil. Roda aí, Pedro. Agradeço essa grande oportunidade de vocês darem voz ao povo cigano brasileiro. E digo ao meu povo, Tchavem Bartalo Tomaro Traio. Isso eu disse, avante ciganos, continuem na luta. Muito obrigado a todos os ouvintes. Uau, que legal! É isso aí, pessoal. O recado tá dado. Valeu, Patrícia. Alô, alô, musical. Professor, você pode aproveitar para falar com seus alunos não apenas de racismo contra os ciganos, mas sobre os vários outros tipos de preconceito. O preconceito contra a língua, por exemplo, contra alguns tipos de música. Pois é, no Alô Musical de hoje, por exemplo, você vai ouvir a canção Rapaz Caipira com Renato Teixeira. É justamente sobre o preconceito contra a música caipira. Toca aí, DJ. Contra o preconceito que sempre existiu e que agora finalmente está deixando de existir contra a música caipira, porque o que a gente procura mostrar pelo nosso lado é exatamente isso, é a beleza dela, é a coisa magnífica que é essa instituição da cultura brasileira chamada música caipira. E as pessoas não podem ficar com preconceito, porque daí não podem curtir as raridades e as coisas boas que têm, né? Então, assim, para exorcizar, eu fiz uma música chamada Rapaz Caipira. O nosso sotaque é bonito, você quer ver? É assim. Que me importa o seu preconceito, que me importa o seu preconceito, que me importa. Você diz que eu sou muito esquisito e eu às vezes sinto a sua ira, mas na verdade assim é que eu fui feito.
é só o jeito de um rapaz caipira. Que me importa o seu preconceito, que me importa, que me importa, que me importa. Você ouviu o Rapaz Caipira, de Renato Teixeira, com o próprio Renato Teixeira. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto. E a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Escola Brasil. Essa música tem uma mensagem tão bonita. Já prestou atenção? Fala de aceitar as diferenças. Diz que não importa se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, porque afinal cada um tem seu jeito, suas habilidades, suas limitações. Aceitar a diversidade, as diferenças, torna a vida bem mais interessante e civilizada. E é na escola que a gente aprende a respeitar essas diferenças, porque é lá o primeiro espaço onde as pessoas começam a conviver umas com as outras fora da família. Para isso, a escola precisa estar aberta para acolher a todos, e é o que a gente chama de escola inclusiva. E é isso que a ONG Tempo de Crescer, em Pernambuco, tem ajudado a fazer. Eles desenvolvem o projeto Saúde na Escola. O Saúde na Escola capacita educadores de escolas públicas da região metropolitana de Recife para trabalhar com crianças portadoras de transtornos mentais graves, como o autismo, a psicose infantil, sem ter de criar classes especiais para eles. Não é legal saber que esses meninos e meninas estão tendo a chance de conviver com outros estudantes da idade deles? Antes, eles nem eram matriculados. Essas crianças normalmente têm muita dificuldade de se relacionar e de se comunicar com os outros. Agora estão conseguindo superar as barreiras graças à ajuda de professores, dos colegas e da comunidade. Nós vamos conversar com a psicóloga Ana Maria Vasconcelos, coordenadora do projeto Saúde na Escola. Tudo bem, doutora? Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bem. Como funciona esse trabalho aí de capacitação com os professores? A gente se encontra semanalmente com os professores itinerantes e mensalmente nós nos encontramos também o psicólogo, o pedagogo, o médico, para a gente discutir sobre a criança, né? E também tem um seminário teórico. Doutora, só um instantinho, explicando aqui então. Professores itinerantes são educadores contratados pelas secretarias de educação para dar suporte aos alunos especiais incluídos no ensino regular. Eles acompanham as aulas, auxiliam os professores e atendem ao aluno de acordo com as suas necessidades. Ana, como é a metodologia do trabalho? Pois é, vê só, Sandra, na verdade, a metodologia é tratar a criança como vencer a barreira de não tratá-la diferente, né? Solicitar a ela o que se solicita às outras crianças e sempre reconhecendo assim, até onde ela vai dar o seu limite. Vocês abordam a questão da inclusão nas capacitações? A gente entende que trabalhar para a inclusão é trabalhar não só com as dificuldades das crianças marcadas pelos transtornos ou com alguma outra dificuldade, mas também trabalhar, né, com as outras crianças que têm dificuldades mais leves. Então, nesses encontros, o professor é orientado a prestar atenção em todo o contexto que cerca essa criança com deficiência. Exatamente. Vamos dizer, hipoteticamente, José é uma criança marcada pelo autismo. E que esse professor não fale simplesmente de José, mas que esse professor fale do contexto em que José está inserido. Quem são as crianças que rodeiam José? Né? Quais são as dificuldades que estão inseridas no contexto, na vida, no cotidiano da escola de José? Isso é fundamental para que haja, de fato, uma inclusão para José. E, doutora Ana Maria, como é que
os pais podem identificar na criança algum tipo de transtorno, como autismo ou psicose infantil? Você está muito atento, no primeiro momento, no primeiro ano de vida, ao sorriso, a ritmos, né? Se consegue fazer horário de dormir, se uma criança responde com sorriso ou não. Observando isso, eu acho que é procurar um profissional da saúde mental que possa fazer uma análise, uma avaliação, ou mesmo um médico, que vai poder fazer um encaminhamento a um profissional da saúde mental. E no caso de ser detectada uma dificuldade, nada de isolar a criança do mundo, hein? Educação e convivência são terapias maravilhosas. Ela tem que participar de tudo que a comunidade oferece. Participar da escola, das atividades de lazer, a praça pública, o parquinho. Todas essas situações de convivência social são muito importantes para que ela se desenvolva melhor. Melhor para ela e para as outras crianças, né? Elas também vão se desenvolver. Por isso, a gente pede aos pais para que não discriminem os colegas dos filhos que têm algum distúrbio. Ai, bem lembrado, Cadu. Doutora Ana Maria, a gente agradece a sua participação aqui no Escola Brasil. Eu que agradeço, muito obrigada, né? Pra gente é um prazer. Opa, o prazer é nosso. Um abraço grande para a senhora. Outro. E se você ficou interessado em saber mais sobre o projeto Saúde na Escola, é só entrar em contato para pedir materiais e tirar dúvidas. Pega a caneta e o papel que a gente vai passar o telefone deles. Isso, o número é 81, código de área de Pernambuco, telefone 3455-4455. Repetindo, o número 81 3455 4455. Em 1990, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou um documento com o ideal de uma sociedade inclusiva para as deficiências. Esse documento, que também foi assinado pelo Brasil, defende que até 2010 todas as pessoas com deficiência passem a ter os seus direitos respeitados. Talvez até 2010 não dê tempo de fazer tantas mudanças, mas a gente só vai saber se tentar. Exatamente. Então, faça você a sua parte. Ajude a sua escola, a sua cidade, a sua comunidade a se tornar mais inclusiva. Que em 2007 a gente consiga colocar em prática todas as boas intenções de um mundo melhor para todos. Mas todos mesmo. Então tá dado o recado. Amanhã, quinta-feira, esperamos você novamente sintonizados no Escola Brasil. Tchau, pessoal. Tchau. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Radiobras. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola